Em 2024, a deputada federal Sâmia Bonfim tomou a frente da discussão de temas muito importantes, como a proposta de lei do aborto. Mas no início do ano, ela alertou o risco aos trabalhadores impactados na PL da Lei dos Aplicativos, que prevê remuneração por quilômetro rodado. Eu sou completamente a favor de um processo de regulamentação. De um processo de regulamentação que signifique ampliação de direitos e de possibilidades para as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. E eu estou aqui no meu segundo mandato. No último, a gente passou por 4 anos que foram anos muito difíceis para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. A gente, inclusive, teve um processo de pandemia que foi difícil para muita gente. Aliás, muita gente se tornou trabalhador por aplicativo também em função dos impactos econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe. E em nenhum momento desses últimos 4 anos se dispôs a debater o mínimo de regulamentação para as trabalhadoras e para os trabalhadores para o aplicativo no Brasil. Então, esse é um primeiro passo que eu acho que é fundamental. É preciso encarar esse tema. Esse tema precisa ser debatido. Isso é responsabilidade do governo, dos parlamentares, porque isso é uma demanda da sociedade brasileira. Tem um ponto que me parece muito crítico, que significa que vão ser contadas as horas rodadas e não as horas logadas. Ou seja, os trabalhadores vão ter que estar 12 horas à disposição da empresa, da plataforma, no momento que ele não vai poder ficar com a sua família, não vai poder ficar descansando. Porém, horas rodadas e não horas logadas. Desculpa, eu acabei falando... Isso, perfeito, exato. Um momento que ele não vai poder ficar com a sua família, ou seja, ele está à disposição do patrão ou da empresa, da plataforma, mas ele não vai estar recebendo por isso. E não é a culpa dele se ele não conseguir rodar, porque tem a ver com a demanda que as pessoas têm, inclusive, de pedir. Então, isso me parece um ponto muito crítico do projeto, que eu acho que precisa, é o primeiro ponto do meu ponto de vista, que precisa ser revisto, ser retirado de qualquer discussão sobre esse tema. Em abril, bolsonaristas tentaram manipular a soltura de Chiquinho Brazão, responsável por mandar matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Mas Sâmia desmascarou todo o esquema. Presidente, na última sessão nós denunciamos que estava em curso uma operação que estava fantasiada de elementos jurídicos, mas que na verdade se tratava de uma operação que tinha como objetivo soltar um miliciano acusado de um crime gravíssimo de repercussão internacional que o Brasil e o mundo lutam por justiça há 6 anos. Nós fizemos essa denúncia e agora, 15 dias depois, se comprova aquilo que nós denunciamos. O argumento no pedido de vista, senhor relator, era o seguinte: precisamos de tempo para analisar as questões jurídicas para ter certeza de qual voto nós vamos dar. Vocês se lembram bem. Bom, 15 dias depois, a impressão que dá é que não se analisou nem o relatório e tampouco o processo, o inquérito que levou à prisão de Chiquinho Brazão, do seu irmão e também do delegado que disfarçou, fingiu para a família com lágrimas de crocodilo que a acolhia. E eu tenho uma pergunta para fazer também ao presidente da Câmara. Por que é que, neste caso, ele não colocou regime de urgência para tramitação? Houve regime de urgência no caso de Wilson Santiago no ano de 2020. Houve também para Daniel Silveira. Agora, para o caso que envolve o assassinato de Marielle Franco, que imputa o deputado Chiquinho Brazão, não houve esse regime de urgência e tampouco uma celeridade para avocar ao plenário. Eu lhes pergunto por que um caso com essa gravidade não foi dado o devido tratamento. E agora, a gente sabe também, os parlamentares não registrem presença para não haver quórum para que se aposte na possibilidade de soltura do Chiquinho Brazão. É isso mesmo. Não tem coragem de colocar a sua digital de que querem a soltura de um assassino de Marielle Franco e, portanto, operam um esquema para que os deputados não apareçam na sessão. E aqui
eu ouvi parlamentar evocando a Constituição Federal. Essa mesma da qual eles se esqueceram quando tentaram tramar um golpe de Estado junto ao ex-presidente da República. Se esqueceram que existia a Constituição Federal. Agora, quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. E aqui, caras e caros colegas, de fato, a Constituição Federal é absolutamente explícita no seu artigo 53. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime e inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Colegas, flagrante é um crime cujos efeitos se prolongam no tempo. Crime permanente é flagrante. Crime inafiançável em 2015. O senador Delcídio foi cassado justamente, aliás, votado, foi cassado, teve o voto do ministro Zavascki, justamente por se tratar de uma organização criminosa, assim como Chiquinho Brazão, seu irmão e o delegado do Rio de Janeiro compõem, organizam. Portanto, não há malabarismo jurídico que justifique um voto pela liberação, pela soltura de Chiquinho Brazão. O que há é um argumento político, e é sobre isso que eu quero falar agora. Político, em primeiro lugar, por quê? O problema das milícias no Rio de Janeiro, no país, é tão profundo que, infelizmente, envolve diferentes legendas partidárias. Envolve o judiciário, envolve a polícia, envolve parlamentares, envolve membros da sociedade, pessoas da segurança pública. Muitos parlamentares, direta ou indiretamente, têm relação com as milícias. Portanto, soltar Chiquinho Brazão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer. Que pegue todo mundo. Precisa acabar com a milícia no Rio, no país. Porque matou a Marielle, mas não somente ela. Muitas famílias choram todos os dias em função da atuação das milícias. E por um segundo motivo, dizem que querem dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Sugiro que escolham qualquer outro tema do mundo para dar o recado que os senhores quiserem para Alexandre de Moraes. Não o assassinato de Marielle, não a dor de sua família, não a dor de milhões de brasileiras e de brasileiros que lutam por justiça. Se querem dar um recado ao Alexandre de Moraes, parem de cometer crimes contra a democracia e contra o país. Ainda em abril, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou o processo contra a Sâmia por quebra de decoro parlamentar. Presidente, o juízo que é necessário que eu tenha nesse momento, eu vou dizer poucas palavras, porque assim, é muito impressionante. Muitas vezes, as pessoas que mais cometem atos ofensivos e que inclusive se utilizam das redes sociais para caçar likes, eu estava dando uma olhada agora, não conhecia as redes sociais do nobre parlamentar, porque, enfim, não costuma ser um assunto que me interessa. Mas pude ver agora, a partir, enfim, das insinuações que ele fez, e ele é justamente esse perfil de parlamentar que faz show na Câmara de Deputados para caçar like nas redes sociais. E vem aqui com uma terminologia pomposa, acho que para mostrar que tem condição, né, argumentativa, imputar isso aos demais parlamentares. Bom, o relatório foi apresentado, quero agradecer ao relator pelo voto, um voto justo, sereno e necessário. Não vejo uma fúria ou uma posição estupefata diante, por exemplo, do caso anterior, em que o deputado tinha conclamado a ditadura militar em plena sessão da Câmara e acha que isso tudo bem, não tem problema, tem que ser absolvido, isso não fere o decoro, isso não fere a Constituição, que foi uma conquista do povo brasileiro pós-democratização. Agora, quando uma deputada reage a violências que ela sofre durante uma CPI, aí é um absurdo. Aí não pode. Aí quer dar lição de moral, inclusive, num ar bastante, inclusive, como eu posso dizer, uma lição de moral de alguém que se coloca num pedestal da moralidade, que está acima do bem e do mal e que não contribui de forma nenhuma para uma suposta balbúrdia, utilizando um termo que ele utilizou, do Congresso Nacional. Claro, a gente sabe qual vai ser o efeito disso. Vai ter mais um vídeo para a rede social, vai ter mais like para os seus seguidores. Ele vai se apresentar como alguém que está querendo aqui defender o decoro, defender a ética do parlamento.
Mas na hora do vamos ver, nas diferentes comissões, inclusive nessa do fato, né, apresentado, que motivou a representação, que motivou o relatório, não se utilizou da mesma postura. Sobre o fato que ele mencionou na última semana, que estávamos eu e outras colegas, deputadas, companheiras de partido, eu quero resgatar do que se tratava. O caso que estava sendo discutido, deputado, era a possibilidade de prisão de Chiquinho Brazão, o mandante do assassinato de Marielle Franco, que foi a nossa companheira de partido, há 6 anos. Que, inclusive, o senhor, se não me engano, votou pela soltura dele. Pela soltura do mandante do assassinato de Marielle Franco. E nós, como colegas, algumas de nós amigas pessoais de Marielle, que tipo de postura ele espera que a gente tenha diante de um Congresso que busca um acordão em torno de um tema tão grave para a democracia e para a vida das mulheres parlamentares, não só as mulheres parlamentares do PSOL. É só observar os votos que tiveram a maioria das mulheres deputadas e a maioria dos homens deputados para saber o que isso significa para nós viver com a ameaça e conviver aqui, saber que um colega que pode sentar do nosso lado foi o mandante do assassinato de uma colega nossa de partido. Então, se ele acha que foi grave a nossa reação, eu não sei o que ele espera. Que tipo de sociedade ele quer? Ele acha que a gente não vai lutar por justiça? Não vai até o final para ter justiça? Enfim, eu estou dizendo isso, deputado. Talvez eu não devesse. Essa menina parece doida, né? Está com o processo correndo, a votação aberta, ela quer perder. Porque, sinceramente, não dá para admitir que, porque acham que é um momento de fragilidade, eu vou ouvir esse tipo de acusação, esse tipo de besteira, porque tem um processo contra mim nesse momento aberto no Conselho de Ética. Eu posso abrir mão de várias coisas na minha vida, mas da minha dignidade eu não abro mão nunca, deputado. Eu não ache que é porque aparentemente estou num momento frágil, porque estou aqui exposta com os votos abertos que podem me caçar, que eu vou deixar de dizer aquilo que é necessário que seja dito. Se querem o respeito à Constituição, se dizem que querem, né, o respeito à Constituição, porque na hora de organizar golpe de Estado ninguém lembra que a Constituição existe. Em junho, Sâmia escancarou o retrocesso que a PL anti-aborto, que equipara o aborto acima de 20 semanas ao crime de homicídio mesmo em casos de estupro, representa para todas as mulheres e crianças brasileiras. Por esse PL 1904, eu quero dizer que quem vai comemorar a aprovação da sua urgência são os pedófilos brasileiros. Sim, eles mesmos. Porque ao invés da Câmara estar voltada para coibir a atuação deles contra as nossas crianças e adolescentes, ao invés da Câmara estar debruçada sobre de que forma pode responsabilizá-los mais por essa violência tão brutal que qualquer criança, adolescente e mulher brasileira, infelizmente, está suscetível a sofrer, a Câmara está se voltando para retirar essa menina do papel de vítima para colocá-la no banco dos réus. Porque não basta ela ter sido estuprada. Não basta ela ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. Vocês ainda querem que ela vá para a prisão por 20 anos, quando ela vai dizer que não serei mãe do filho de um estuprador. Porque uma criança não pode ser mãe. E um estuprador não pode ser pai. E isso é colocado nas leis brasileiras desde 1940. E a última pesquisa que afere a opinião pública a respeito dessa lei indicou lá em 2019, feita pelo Datafolha, que 60% da população brasileira é contra retroceder nos atuais casos permitidos por lei. Agora, meia dúzia de deputados fundamentalistas que, ao invés de atuarem para coibir a atuação desses pedófilos, querem agora dizer para essas meninas que elas serão obrigadas a levar adiante a gestação fruto de um estupro. É isso que está nesse projeto de lei. Inclusive, quando se trata de 20 semanas de gestação, não deixa de ser estupro em função do tempo gestacional, ainda tem que ser um direito, sim, dessa menina e dessa mulher, principalmente quando se trata de criança. Por quê? A maioria delas nem sequer sabe que passou por uma situação de violência. É muito difícil para uma criança identificar que foi estuprada. Tem medo, tem vergonha, não sabe para quem dizer. E sabe quando conseguem identificar que ela está grávida? Depois de muito tempo. Geralmente descobrem por ela. Porque ela nem sequer sabe que ela pode se tornar grávida. Porque ela não tem corpo para isso. E é por isso que, às vezes, só depois de 20 semanas que é possível garantir esse direito para essa menina. Para que ela não seja revitimizada. Para que não seja torturada para o resto de sua vida.
Gravidez é uma maravilha, ser mãe é maravilhoso. Eu digo isso porque sou mãe de um menino de 3 anos. Mas não quando é fruto de uma violência, de uma tortura. E não quando é contra uma criança que vai ter o seu direito à infância, ao desenvolvimento, à adolescência, alijados dela. Porque meia dúzia de fundamentalistas que não entendem nada sobre cuidar de criança, que nunca sequer trocaram uma fralda na vida, querem dizer que ela precisa ser mãe sim, depois de ter passado pela pior violência que uma pessoa pode sofrer. Não há esse projeto, vamos defender as crianças brasileiras. Em novembro, na banca da extrema-direita, a bolsonarista Júlia Zanatta citou a ciência para defender a PL anti-aborto, mas Sâmia não deixou barato e expôs as atrocidades e sofrimento que esse projeto deseja submeter às vítimas. Porque a ciência, ela é inequívoca. Não é uma questão política. Não são políticos ou juristas que irão defender quando começa a vida. A vida humana, segundo a ciência, começa na concepção. Quando querem levar esse debate sobre o direito à vida, me parece muito, absolutamente contraditório, deputado Bacelar. Porque as pesquisas com células-tronco são uma grande conquista da humanidade, uma grande conquista das ciências. Graças a essas pesquisas é possível dar qualidade de vida para uma série de pessoas e de pacientes, porque a partir disso se desenvolveu muito, né? Tratamentos. Viola o direito aos benefícios do progresso científico. E aqui, senhoras e senhores, eu imagino que alguns não devam ter a dimensão do que isso significa. Imaginem as pesquisas em células-tronco serem descontinuadas, paralisadas em função de uma lógica que é fundamentalista, misógina e distorcida do que deve ser a forma como as mulheres lidam com o seu próprio corpo, com o planejamento reprodutivo e com o direito ao planejamento familiar, que é algo previsto na Constituição. Isso tem a ver com defesa da vida. É de uma empáfia, é de uma provocação, de uma desfaçatez e de uma para aquelas que vão ser obrigadas a carregar um sofrimento de dar à luz para uma criança que não vai ter condição de sobrevivência extrauterina, paralisar pesquisas em células-tronco, impedir possibilidade de alguns exames complexos no pré-natal, impedir que mulheres com câncer possam ser mães no período posterior. Então a vida de quem os senhoras e senhores estão defendendo? Falem a verdade. Isso aqui é uma PEC misógina, é uma PEC de retrocessos e, mais uma vez, colocando os direitos das mulheres como uma grande negociata, porque temas assim, os senhoras e senhores já perceberam, só aparecem em momentos de crise, de emparedamento do bolsonarismo, no momento em que são desmascarados, que estão pelas cordas e que podem e devem ser presos pelos crimes contra a democracia que cometeram, é que atrocidades como essa aparecem para agitar para sua base social, para fingir que estão no comando das decisões, mas não estão. Essa PEC provavelmente vai ser aprovada no dia de hoje, mas saibam que as digitais dos senhores vai estar contra a vida de milhões de mulheres brasileiras ao aprovar essa tragédia. E a PEC 164 de 2012 foi proposta pelo ex-deputado cassado Eduardo Cunha e ela foi resgatada na nossa CCJ em pleno 2024, poucos meses após o Brasil ter se levantado contra o PL do estupro, o PL 1904, que possibilitou aquele momento, aquela ampla mobilização, expressar a opinião da maioria da população brasileira. E eu afirmo que a maioria da população brasileira, porque inclusive foram feitas pesquisas por diferentes e respeitados institutos de pesquisas, aferindo a opinião da população sobre o PL 1904, e havia uma maioria contrária, inclusive entre evangélicas e religiosas, contrários ao 1904. Mas o alerta que eu quero fazer é que a PEC 164, ela é pior do que o PL do estupro. Ela é muito pior. Porque aquele PL ele era específico para não permitir o direito ao aborto em gestações acima de 22 semanas, o que impactaria, sobretudo, meninas, que são a maior parte das vítimas de estupro no nosso país. Aquelas, inclusive, que têm menos de 13 anos de idade, que não têm culpa da violência que sofreram, não têm culpa de terem engravidado dessa violência e que, portanto, sim, desde 1940, têm o direito ao estupro. Essa PEC também atinge esses casos, mas ela vai além, porque ela não impõe limite gestacional.
Não se trata apenas a partir das 22 semanas, mas em qualquer tempo gestacional. Então, nesse aspecto, já é pior. Mas há outros aspectos, porque ela impede o direito ao aborto, inclusive quando significa risco de morte para a gestante. E aqui eu quero deixar bem claro, essas mulheres escolheram ser mães. Muitas planejaram, sonham em ser mães. E também não é culpa delas que o desenvolvimento da gestação significou o desenvolvimento de doenças que possam colocar a sua própria vida em risco. E sim, nesse caso, hoje, pela definição do tribunal, elas podem ter a possibilidade de abortar. Porque não é justo com essa mulher que um sonho, um desejo, seja transformado nessa tragédia, dessa magnitude. Essa PEC também é um retrocesso para aqueles casos de gestação com fetos anencéfalos e que, portanto, não tem possibilidade de vida extrauterina. Porque isso, para algumas mulheres, pode significar uma dor e uma tortura. E pode ser opção, escolha dessa mulher, não levar adiante uma gestação que ela sabe que vai significar uma impossibilidade de vida extrauterina. Portanto, a gente está falando de um retrocesso secular, histórico, um ataque profundo aos direitos das mulheres no campo sexual e reprodutivo. Mas também é um ataque para aquelas mulheres que optaram por ser mães, mas não conseguem no método tradicional, que é um método por fertilização in vitro, que ao contrário do que disse a deputada Daniela Cunha, sim, afeta esse direito tão fundamental para muitas mulheres, casais, inclusive casais homoafetivos, que buscam esse método para realizar o sonho de ter um filho. Porque se a vida é desde a concepção, e se isso deve estar inserido na Constituição Federal, não é possível nenhum tipo de manipulação sobre embriões que pode significar o descarte natural de alguns desses embriões, porque é desse modo que se dá o método da fertilização in vitro. Portanto, para aquelas mulheres que querem ser mães, essa PEC também é um retrocesso. Vejam a gravidade do problema. Também quando a gente faz durante o exame pré-natal, por exemplo, alguns exames sobre embriões, eles podem ser invasivos. E isso também é algo muito importante para que possa salvar a vida da gestante, mas também do seu filho. E essa PEC não vai mais possibilitar que existam pesquisas em células-tronco no nosso país e que a gente possa seguir desenvolvendo esses exames pré-natal que podem salvar vidas, que podem prevenir doenças. Portanto, obviamente, não se trata de uma discussão supostamente filosófica ou científica de quando é o início da vida, tampouco uma discussão religiosa, porque em nenhuma dessas áreas se chegou a um consenso, definitivamente. Se trata, sim, de uma questão política, ao contrário do que disse a deputada que me antecedeu. E é uma opção política de impor às mulheres brasileiras uma vida de dor e de sofrimento. Para aquelas que não querem ser mães, porque não são obrigadas a carregar a gestação de um estuprador, mas para aquelas que querem ser mães, mas não vão poder, porque não conseguem no método tradicional, mas também não vão poder no método de fertilização in vitro. Ainda em novembro, a bancada do PSOL organizou um ato pedindo o arquivamento do projeto de lei da anistia para o indiciado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, e por sua prisão. Nós protocolamos o requerimento pelo arquivamento do projeto de lei 2858 e de todos os demais apensados que versam sobre a possibilidade de anistiar os envolvidos nas tentativas de golpe que aconteceram desde o final de 2022, que tiveram o seu ápice no dia 8 de janeiro do ano passado, mas que segue dando demonstrações e seus rastros de que, enfim, há um grande complô, uma grande organização que envolve civis, militares, parlamentares, empresários, que não se contentam com as liberdades democráticas duramente conquistadas por todos aqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar,
que não se contentam com o resultado das eleições, que deram a vitória ao presidente Lula e que repudiaram os 4 anos de governo Bolsonaro, dizendo que ele não se reelegeria como presidente da República e que tentaram a todo custo não respeitar a vontade popular e a decisão democrática do povo brasileiro. Bom, nós fizemos um pedido de arquivamento definitivo do projeto da anistia e todos os demais, porque é inconcebível que se discuta essa possibilidade nesse contexto de intentona golpista. É inadmissível que a Câmara naturalize, mais uma vez, a possibilidade de anistiar aqueles que são os algozes do nosso povo. Se na anistia, pós-processo da ditadura militar, infelizmente, se colocou um sinal de igual entre os torturadores e os torturados, um sinal de igual entre aqueles que foram os responsáveis pelo golpe e aqueles que lutaram contra o golpe, nós estamos hoje para dizer que nós não admitiremos que isso se perpetue no nosso país. Não há comparação entre aqueles que tramam ações golpistas, que atentam contra a democracia no Brasil, e todos aqueles que lutam para ampliar a democracia. Portanto, nós exigimos o arquivamento imediato desse projeto. Protocolamos logo depois da ação golpista no Supremo Tribunal Federal, da semana passada, da última quarta-feira, que de longe não se trata de um fato isolado, não era um lobo solitário, na verdade é uma continuidade justamente da naturalização do 8 de janeiro e da não punição aos responsáveis. E a operação contra golpe da Polícia Federal no dia de hoje só evidencia isso, evidencia o que nós estamos dizendo nos últimos anos. O senhor Jair Bolsonaro e todo o núcleo do seu entorno são responsáveis pelas diferentes tentativas de golpe de Estado no nosso país. São os responsáveis por estimular, por aliciar, por agitar e por organizar uma tentativa golpista no nosso país. É por isso que nós dizemos mais uma vez, não vai ter anistia para golpista, e nós exigimos que, além dos que foram presos no dia de hoje, essa investigação siga adiante para que possa punir o principal responsável e operador de todo esse esquema, que é o senhor Jair Bolsonaro. Por isso que nós trouxemos no dia de hoje também um cartaz exigindo a prisão de Bolsonaro. Exigindo a prisão de Bolsonaro, porque não é uma coincidência que o seu candidato a vice-presidente da República tenha tido a sua residência como lugar de operação da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Não é uma coincidência que eles tenham conspirado através de mensagens de celular com o seu ajudante de ordens, Mauro Cid, que inclusive também se encontra preso e que precisa delatar ainda mais para que se passe ali tudo o que se tentou e ainda se tenta fazer contra a democracia e contra o povo brasileiro. Por isso que nós afirmamos que não vai ter anistia para golpista, nós exigimos a prisão do senhor Jair Bolsonaro e o arquivamento imediato de qualquer projeto que ouse naturalizar essas atrocidades contra a democracia no Brasil. Fechando o ano com chave de ouro, Sâmia, que pediu a cassação de Carla Zambelli, listou os crimes golpistas que ela cometeu e votou para que a bolsonarista se torne inelegível por 8 anos. A deputada também relembrou todos os atos golpistas dos aliados de Zambelli. Nesse final de semana, nós tivemos notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral, sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência e a apuração das urnas eletrônicas. Importante que essa resposta institucional comece a ser dada
contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras para tentar perpetuar o seu poder. E no sábado, uma notícia ainda mais importante, que foi pela primeira vez na história do nosso país, houve a prisão de um general 4 estrelas, o senhor Walter Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições na chapa do Jair Bolsonaro. Preso pelo seu envolvimento com o golpismo, pela tentativa de sequestro e de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, e uma prisão preventiva por intervir no processo, pela sua liberdade, significar um risco, inclusive, para a investigação, à medida que tentou interferir numa das principais testemunhas, relatando, inclusive, o senhor Mauro Cid, e também junto ao seu pai. Muito importante essa prisão, que deve ser marcada, deve ser comemorada. Mais cedo eu estava ouvindo na TV Câmara alguns dos seus defensores irem à tribuna alegando uma suposta injustiça, uma suposta perseguição, pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que for, ou sejam eles civis ou todos os golpistas que tiveram envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas no nosso país, começam a pagar pelos seus crimes.